Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então tá aí, falando um pouquinho aí sobre o processo de habilitação. Como que se inicia o processo de habilitação. Acompanhe comigo na tela aí. Então tá aqui os tipos de habilitação. Então nós temos aqui a permissão para dirigir, que é a PPD, a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, e a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Salientando aí que tanto o documento APPD quanto a ACC faz parte dessa composição aqui que é a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, um documento aí válido em todo o território nacional. Os requisitos para se tirar a habilitação. O que eu preciso ter para tirar a habilitação? O que eu preciso ter e o que eu preciso ser. Então tá aqui. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever é um outro requisito, possuir documento de identidade ou equivalente e possuir CPF. Então tá aí os requisitos para se tirar a habilitação. O que é ser penalmente imputável? Ser penalmente imputável é responder por seus atos penais. Só responde por seus atos penais no Brasil quem tem mais de 18 anos. Quem tem mais de 18 anos. Logo, só pode tirar carteira de habilitação no Brasil quem tem mais de 18 anos. Todo mundo que tem mais de 18 pode tirar a habilitação? A resposta é não. Por exemplo, uma pessoa aí que tenha 30 anos de idade ou que tenha 35 anos, 40 anos, não importa. E essa pessoa, ela tem uma deficiência mental, uma deficiência grave. E essa pessoa, ela foi interditada. Ela tem pessoas que respondem por ela, ou seus próprios pais. Então, essa pessoa que tem uma deficiência mental e que, em tese, ela não responderia por um crime que ela, porventura, viesse a cometer, consequentemente, ela também não pode tirar a habilitação. Logo, nem todo mundo que tem mais de 18 anos pode tirar a habilitação, somente aquelas pessoas que sejam penalmente imputáveis. Saber ler e escrever é um outro requisito com relação à sua habilitação, seu processo de habilitação. Quando você adquire o laudo ou quando você inicia o processo de habilitação, o Detran do seu estado ele não pede para você histórico escolar nem comprovante de conclusão de ensino nenhum. Então, o saber ler e escrever ele é comprovado durante as fases do processo de habilitação. Possuir documento de identidade ou equivalente. Equivalente porque, se você não tiver um documento de identidade, aquele famoso RG, e se você tiver uma carteira de conselho, e se a sua carteira de conselho tiver foto, esse documento ele serve para você dar entrada no seu processo de habilitação. Ele serve como requisito para se tirar a habilitação. E o último aqui é possuir CPF. É o cadastro de pessoas físicas. Eu costumo falar que a criança hoje, o RN, o recém-nascido, já nasce com o CPF. Por quê? Quando a mãe dá à luz a uma criança e o pai ou a mãe vai lá registrar, na certidão de nascimento já vem o CPF. Então tá aqui os 4 requisitos para se tirar a habilitação: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e possuir CPF. Lembrando que 18 anos não é requisito para se tirar a habilitação. Se cai uma questão dessa na sua prova e na primeira alternativa te pergunta se 18 anos é requisito para se tirar a habilitação, a resposta é negativa, porque não é. Os requisitos somente esses 4 aqui, não esqueçam. O prazo que você tem para concluir o seu processo de habilitação é de 12 meses. E esse prazo ele começa a contar na data do requerimento, quando você vai ao Detran do seu estado, ou então o órgão ou o setor responsável por emitir esse documento, a partir dali começa a contar o prazo. E aí você tem 12 meses para concluir o seu processo de habilitação. Passou de 12 meses e não concluiu o seu processo, perdeu tudo, perdeu o exame médico, perdeu psicotestes, as aulas que porventura você tenha feito, e aí tem que reiniciar o processo, e esse reinício ele é feito do zero. E aqui são as 3 etapas do processo de habilitação. São 3 etapas. A primeira etapa do processo é quando você adquire o seu laudo e aí você passa por exame médico e psicoteste. O exame médico ele é obrigatório, psicoteste ou psicotécnico ele é obrigatório. A segunda fase é o curso teórico
Obrigatoriamente você precisa passar aí por 45 horas de aula, 45 horas aula teórica, e a prova teórica, que é a prova de legislação. A prova de legislação ela é aplicada em todos os DETRANs, em todo o processo. E lembrando que a quantidade mínima de questões para você fazer a prova do DETRAN é de 30. Então, o DETRAN dos estados podem adotar aí um mínimo de 30 questões. Nós temos aí estados que adotaram 40 questões, como é o caso do estado da Bahia. No estado da Bahia, a prova teórica, a prova de legislação, ela é feita com 40 questões. Já no estado do Rio de Janeiro, lá o DETRAN adotou 30 questões no mínimo. Então aí depende do DETRAN. A norma, ela só apresenta uma quantidade mínima, aí é o DETRAN que vai adotar. Passou nessa fase da teoria, das aulas teóricas e da prova teórica, aí vai se iniciar o curso prático de prática veicular. Os candidatos farão aí 20 horas de aula, 20 horas aula, e após ter feito essas 20 horas de aula, ele vai ser submetido aí ao exame de rua, o exame prático, que é o exame que é chamado de exame de rua. Fez exame prático, resolveu o exame prático, e aí vai ser definido aí pelo DETRAN do estado o prazo para ele pegar a sua carteira de habilitação. Concluiu essas 3 etapas, ele vai se dirigir ao local onde ele adquiriu o laudo e lá vai ser entregue para ele uma carteira de habilitação, que será a carteira provisória, que é a PPD, Permissão para Dirigir. E essa carteira ela tem a validade de 1 ano, sendo que nesse período de 1 ano, esse condutor ele não pode cometer uma infração gravíssima, uma infração grave ou 2 ou mais infrações médias. Se ele cometer somente uma dessas 3, a permissão dele é cassada. E aí tem que voltar o processo todo do zero. Aquele abraço, gente boa, é que a gente encerra esse vídeo. E eu peço que você deixe uma curtida, se inscreva no canal e deixe seu comentário também se esse vídeo ele foi produtivo para você. Escreva aí embaixo, isso é muito importante para mim. Aquele abraço, gente boa, até o próximo vídeo. Fui!